Parábolas e ensinos de Jesus de Caibar Schutel, a parábola das bodas, abre aspas. De novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses e os meus cevados estão mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para seu negócio. E outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fecha aspas, Mateus 22, de 1 a 14. O cristianismo, como o espiritismo, representa a celebração das bodas de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. E para que todos se fartem, se satisfaçam e se alegrem, o Senhor das bodas apresenta-lhes lauta mesa com variadas iguarias, não faltando música, e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência. As iguarias representam os ensinos espirituais. Assim como aquelas satisfazem e fortalecem o corpo, estes mantêm e vivificam o espírito. A parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo. Os primeiros convidados foram os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor que estes estavam em condições de preparar as bodas e fazer-se representar naquela festa solenicíssima, para o qual o Rei dos Céus, sem medir nem pesar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, de quem queria celebrar condignamente as bodas. E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e comparticipar de suas bodas, admirando a grande sabedoria do Mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodigiosos fenômenos de materialização e desmaterialização por ele operados, como a multiplicação dos pães, dos peixes, a manifestação do Tabor, a dominação dos elementos e suas sucessivas aparições depois da morte? Quem estava mais apto a compreender o Sermão do Monte, o Sermão Profético, o Sermão da Ceia, seus ensinos, suas parábolas, senão os doutores, os rabinos, os sacerdotes? Seriam os pescadores, os carpinteiros, os roceiros, as mulheres incultas? Infelizmente, porém, o que aconteceu ontem é o que acontece hoje. Esta gente, toda ela se dá por escusada. Uns porque tem de tratar seu campo, outros do seu negócio, outros ainda há, como acontece com o sacerdócio romano e protestante, que agarram os servos encarregados do convite, ultrajam-nos e,
Se os não matam, é porque temem o Código Penal, que vigora na época nova em que nos achamos. Que fará o Senhor dessa gente que não quer ouvir o seu chamamento sem nem aquecer aos seus reiterados convites? Quem é o culpado ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas, indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete, até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para tal cerimônia? Leiam a parábola das bodas os senhores padres, os senhores doutores, os senhores ministros, os senhores que andam transviando seus ouvintes e ledores com uma ciência sem base, uma religião toda material, sem provas, sem fatos, sem raciocínio. Digam, quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte? Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o espiritismo. Entretanto, o fato é que os indoutos, os pequenos, os humildes de hoje, como os indoutos e humildes de ontem, estão levando de vencida toda essa pleiade de sábios e portentosos, e mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliados pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam festejadas e concorridas. A veste nupcial. Era costume antigo, aliás, como hoje ainda é, usar para cada ato ou cada cerimônia uma roupa de acordo com o ato ou a cerimônia a que se vai assistir. O preconceito de todos os tempos tem determinado vestuário a ser usado em certas e determinadas ocasiões. É assim que não se vai a um enterro com uma roupa clara, como não se vai a um casamento com um terno de brim. Aproveitando essas exigências sociais muito preconizadas pelos escribas e fariseus, e maiormente pelos doutores da lei e sacerdotes, Jesus, ao propor a parábola das bodas, deu a entender que, para o comparecimento a essas reuniões, fazia-se mister uma túnica nupcial. E aquele que não tivesse revestido dessa roupagem seria posto fora e lançado às trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Naturalmente, por haverem esbanjado tanto dinheiro em coisas de nenhum valor, de preferência à túnica de núpcias, bem assim por terem perdido tempo em coisas inúteis, em vez de tecerem como deveriam a túnica para comparecer às bodas. A veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la, ou seja, a pureza das intenções, a virgindade espiritual. O interesseiro, o mercador, o astuto, o tartufo, que embora convidado a tomar parte das bodas, está sem a túnica, não pode ali permanecer. Será lançado fora, assim como será posto à margem o convidado a um casamento ou a uma cerimônia que não se traje de acordo com o ato a que vai assistir. Há bem pouco tempo vimos, por ocasião de um júri numa cidade vizinha, o juiz convidar um jurado para se compor, só pelo fato de achar-se o mesmo com uma roupa de brim claro. O jurado foi posto fora, visto não estar revestido com a veste de juízo. Como esteja o evangelho disseminado em todos os meios sociais, o que aliás constitui um dos sinais frisantes do fim do mundo, só mesmo os homens de má vontade, os orgulhosos, enfatuados e de espírito preconcebido ignoram seus deveres de humildade para a recepção da palavra divina. A estes não garantimos êxito feliz quando comparecerem ao banquete da espiritualidade, que
que se está realizando no mundo todo, no consórcio do céu com a terra, dos vivos com os mortos, para o triunfo da imortalidade. Dar-se-á, sem dúvida, com esses turiferários do outro e turibulários, que disse Isaías em sua profecia: ouvirão e de nenhum modo entenderão, verão e de nenhum modo perceberão. Entre aspas. Justamente o contrário auguramos a todos os que, fazendo-se crianças, quiserem achar a verdade para abraçá-la e tenham o firme propósito de o fazer, esteja ela com quem estiver e onde estiver. Tal é a lição alegórica das bodas e da veste de núpcias.